tem um pequeno delay no YouTube e enquanto a gente fala aqui, que é normal, deixa eu só ver se está ok lá, se está liberado. Pronto, está liberado lá no YouTube. Gente, bem-vindos à nossa live aqui, que a gente está fazendo aqui nessa comunidade de missionários. Primeiro, eu estou muito feliz, tá? Tem que falar isso, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui. É uma novidade para mim e para todo mundo, né? A gente se unir aqui, a gente tem gente de Moçambique, Uganda, Brasil. Então, eu estou muito feliz mesmo por reunir essa galera. Talvez entre mais pessoas aí no Zoom para estar com a gente. Mas essa dinâmica que a gente está fazendo aqui é a primeira vez e vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente pode repetir outras vezes, que eu acho que tem muito a agregar, muito, muito mesmo, porque imagina, a gente está unindo missionários do mundo todo, tem conhecimentos diferentes, tem vivido experiências diferentes, e a ideia é que a gente saia, né, a gente otimize vidas aqui, né, porque, por exemplo, né, o Gabriel está vivendo a vida dele, mas eu posso ter o conhecimento dele por estar junto com ele também, e mais o meu conhecimento. Então, a gente soma tudo isso aqui, e a internet, graças a Deus, é uma ferramenta que nos proporciona essa oportunidade aqui. Então, ó, tem uma galera assistindo já online no YouTube, e como vai funcionar a dinâmica aqui? Ó, o Marcos chegou entrando agora. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é a questão do sustento e as dinâmicas de sustento que os missionários têm aí em vários locais. Quem está no Zoom aqui é a galera que pertence à comunidade Missionários 360, que é uma comunidade que eu criei, mas graças a Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas. E você que está no YouTube assistindo, você também vai poder perguntar aí no chat à vontade, que eu pego a sua pergunta e faço aqui. E a gente vai ter, inicialmente, a Valesca e o Rodrigo, que estão lá na África, em Uganda, e eles vão falar um pouquinho sobre isso, e o Gabriel também vai compartilhar um pouquinho sobre isso, e a gente vai ter essa oportunidade de quem está aqui no Zoom, que é da comunidade, perguntar para eles, né, sobre isso, e o Gabriel também tem algumas perguntas que ele separou. Depois ele vai falar um pouquinho mais, o Gabriel é jornalista, então ele vai fazer quase que uma entrevista aí, e a galera do YouTube também vai perguntar bastante sobre isso, e eu vou fazer a pergunta aqui, tá? Como eu falei, gente, primeira vez que isso está acontecendo, se der algum bug, algum erro, vocês, por favor, tenham amor no coração e compreendam que tudo isso aqui é um teste. Se der certo, a gente repete e melhora. Se não der certo, a gente nunca mais faz isso aqui, tá tudo bem. A gente tenta uma coisa completamente nova. É assim que funciona. Tá bom? Ó, já tem uma galera no YouTube. E aí eu queria dar início, né, sem a gente, talvez, prolongar muito o nosso tempo, dar início aí a Valesca e o Rodrigo, acho que podem ficar à vontade para se apresentar. Aí depois de vocês se apresentarem, antes de vocês entrarem no conteúdo, dá uma segurada, que eu queria que o Gabriel se apresentasse, e aí depois vocês iniciam o conteúdo que vocês têm para compartilhar aí com a gente vai estar aqui aproveitando esse tempo aqui juntos, tá bom? Podem ficar à vontade aí. Ah, só uma coisinha. Duas coisinhas, na verdade, rapidinho. Se quem está assistindo no YouTube tem curiosidade de conhecer a comunidade de missionários, tem um link na descrição aqui do vídeo. E algo super importante, semana que vem, isso aqui eu não sei se todos sabem que estão aqui no Zoom, mas aí fica a notícia, dia 25, 26, 27, eu vou fazer 4 aulas seguidas sobre Instagram para missionários. Então, quem é missionário, quer aprender tudo sobre Instagram, como usar, ferramenta, conteúdo, nesses 3 dias eu vou dar essas aulas ao vivo aqui no YouTube mesmo, e aqui embaixo do vídeo também vai ter uma descrição para quem quiser se inscrever para receber o e-mail para participar desse evento, que vai ser muito legal. Então, não sei se todos sabiam disso, mas era essa notícia que eu tinha. Valesca, fica à vontade, Rodrigo, fica à vontade, compartilhe um pouquinho da história de vocês, que eu sei que é incrível, que eu tenho acompanhado aí. Só uma coisa, eles são missionários da minha igreja, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque o trabalho deles é incrível, que eles têm feito lá na Uganda. Então, fica à vontade aí, Valesca e Rodrigo. Ah, eu tenho que abrir o microfone? Né? Caramba, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei onde que eu faço isso, mas tudo bem. Calma aí. Permitir. Oi? Ah, aqui. Acho que eu consegui. Deixa eu ver. Ok, deu certo agora? Deu. Tô ouvindo vocês. Deixa eu tirar isso aqui, gente, que eu não sei. Mas pode falando aí, eu vou mutar o. Tá joia. Então, meu nome é Rodrigo, sou casado com Valesca, já estamos juntos há mais de 20 anos que nos conhecemos. Nós temos 2 filhos,
o João Pedro, de 12 anos, e o Azaf, com 10 anos. Nós estamos servindo ao Senhor no continente africano já há 10 anos. Nós estivemos um tempo na África do Sul aprendendo inglês, e foi um tempo, mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho menos de 1 ano e meio. Depois nós fomos para Madagascar, né, naquela ilha que fica mais ou menos em frente de Moçambique, né? Eu estou vendo alguns irmãos de Moçambique aí, né? Então, se os irmãos saírem nadando mais ou menos aí, pegar o rumo ali, né, vai chegar lá em Madagascar. Ficamos 6 anos lá e já estamos mais de 3 anos aqui em Uganda. Mais de 3 anos aqui em Uganda, servindo ao Senhor aqui em Uganda, através da MIAF, Missão para o Interior da África. O que mais? O nosso trabalho, o foco do nosso trabalho são povos não alcançados, como agência. Depois de alguns anos, né, a gente trabalhando com locais e com a missão local, nós estamos na nossa agência agora trabalhando com os novos missionários, treinamento de missionários, preparo de missionários e cuidado de missionários. Então, esse é o nosso trabalho hoje. O Rodrigo, a maior parte do tempo, está viajando para as vilas para atender nossas equipes missionárias nas diferentes realidades, levando treinamento, levando apoio, levando ferramentas de capacitação para as nossas equipes aqui em volta de Uganda, nos lugares que a gente chama de não alcançados. Esse é o nosso trabalho. Legal, legal. Gabriel, quer se apresentar? Aproveitar aí. Vocês têm mais alguma coisa para falar em relação à apresentação? A Valesca e o Rodrigo? Não, depois eu vou falar, no final eu faço o merchan aí do Confissões de Mamãe Missionária. Isso, fica à vontade, faz mesmo, porque é muito bom. Acho que é muito importante o pessoal saber sobre isso. Fica à vontade, então, Gabriel, conta um pouquinho da sua história aí, do seu percurso missionário aqui para o pessoal e se apresenta aí. Eu botei para todo mundo ativar o som, então você pode mexer aí. Pronto, estão me ouvindo? Sim, sou Gabriel Loubach, como o Felipe falou, sou casado com a Carolina, tenho uma filha, Manuela, se vocês ouvirem no fundo é ela. O Felipe foi generoso em dizer que eu sou missionário há tanto tempo como o Rodrigo Valesca, que tem muito mais experiência do que eu no campo e há mais tempo trabalhando, mas eu sou formado em jornalismo, essa foi a minha formação. Em 2014, eu e minha esposa, a gente fez um curso de missões, nosso prático foi na Índia, e desde então a gente tem vivido como missionários. Eu sempre fui muito o filho rebelde mesmo. Eu fui fazer o curso de missões e voltei dizendo que eu não era missionário, eu só era um jornalista que ia acompanhar os missionários como jornalista. E Deus foi mudando meu coração, então eu entendo hoje a minha vocação como missionário na minha área de jornalismo, na minha área de contar histórias. Eu tenho aprendido com o nosso diretor, que por acaso, eu sou da mesma missão que a Valesca e o Rodrigo, a MIAF. A gente não se conhece pessoalmente, por ironia do destino ainda, mas o nosso diretor fala que Paulo, ele pôde ter o ministério que ele teve porque ele tinha uma rede de suporte e de trabalhadores. Ele tinha seguranças, então se a gente vê histórias de Paulo, quando ele está em perigo, tem um grupo que consegue tirar ele em segurança. Ele tinha... Desculpa, Gabi, rapidinho. Foi erro meu aqui, foi mal. Tranquilo. Paulo tinha uma área financeira e Paulo tinha os seus contadores de histórias, seus redatores, né? Lucas vai com Paulo nas viagens e relata o livro de Atos. Eu descobri outro dia, para vocês verem como eu sou mirim nessa área, né? Diferente de vocês, que quem escreveu a carta de Romanos à mão não foi Paulo, foi um redator que Paulo teve para escrever. Então esse eu vejo como meu ministério, ser alguém que relata o que os missionários têm feito, o que as missões têm feito,
mas por último a gente sabe que na verdade é o que Deus tem feito, né? Por meio da vida dos missionários, por meio da nossa organização e onde o reino está presente. Eu acho que esse é a minha grande vocação, mostrar a presença do reino nos lugares mais que a gente menos espera onde estariam, onde a gente menos imagina, onde a gente às vezes menos vê, mas mostrar sim que Deus está presente. Antes de um missionário chegar em algum lugar, Deus já está amando e trabalhando no coração daquele povo antes que a gente chegue. Antes de que qualquer coisa aconteça, Deus já é o maior interessado. Então, é trazer essa perspectiva do invisível para o visível. Eu vejo como minha vocação de jornalista, missionário, e trabalhei na Itália por 2 anos e meio com paquistaneses que tinham sido perseguidos e buscavam refúgio na Europa, com discipulado, com integração cultural. Trabalhei com igreja perseguida durante alguns anos e mais recentemente, agora desde o final do ano passado, com a MIAF, Missão para o Interior da África, em processo de preparo para o campo. Vamos ver o que nos aguarda pela frente, mas como missionário geralmente sabe, a gente geralmente não sabe do futuro. A gente tem planos, a gente se planeja, mas o futuro é sempre incerto, né? Então a gente dá os nossos passos e caminha nesse sentido. Legal. Cara, vocês estão vendo que a gente está com o pessoal aqui que não é gente que está brincando, não. Gente que está dedicando a vida mesmo para um trabalho sério. E eu adoro conversar com esse tipo de pessoa, né? Uma transformação que eu tive na minha vida quando eu tive minha pequena experiência missionária no Nepal foi como a minha mente ela se expandiu, né? E hoje eu consigo ter muito mais a empatia com as pessoas por entender o mundo diferente que as pessoas vivem por causa desse trabalho missionário que eu fiz. Imagina vocês estão vivendo aí 24 horas por dia há tantos anos. Eu só queria uma pausa antes da Valesca e do Rodrigo compartilharem um pouquinho do conteúdo que eles têm para dar boas-vindas a uma galera que entrou. E aí tem a Aline, a Natanael já entrou, e a Paula, não falei, e a Paula, pastor Djalma está com a gente, que ele disse um pastor de missões da Primeira Batista aqui, responsável por esse casal, que é a Valesca e o Rodrigo. A gente tem a Miriam, a Mi, que está sempre presente com a gente, a Débora já dei oi, e o Márcio, que chegou aí também. Sejam bem-vindos, gente. E uma galera que está aí já perguntando algumas coisas, mas vamos deixar isso para depois. Valesca, Rodrigo, fique à vontade, compartilhe. Eu sei que vocês têm até slide para compartilhar, então pode compartilhar a tela, falar aí. E aí o Gabriel também depois vai vir falando algumas coisas e depois a gente entra na rodada de perguntas, tá bom? Pode ficar à vontade aí, qualquer coisa eu interrompo, falo. Eu queria, Felipe, até deixar uma sugestão, porque agora a gente tem um pastor Djalma aqui com a gente, então as perguntas talvez a gente pode direcionar para ele, né? Pode também, ele pode responder, que não tem problema. Mas, gente, olha, a gente tentou, né, trazer aqui um pouquinho da experiência que a gente tem. Felipe, só uma pergunta, você compartilha da sua tela, né? Posso compartilhar se você quiser, se prefere. Eu prefiro, porque eu ia me embananar aqui para fazer isso, eu teria que ter treinado. Estou abrindo aqui, tá bom? Aí você me fala quando você quer que eu compartilhe, que eu abro aqui. Pode já abrir e deixar na meia tela, aí a gente já pode ir começando a falar um pouquinho a respeito. Então, sejam bem-vindos. Então, eu sou, como a gente já falou, a Valesca e o Rodrigo. Primeiramente, numa conversa que virou meio que um debatezinho na comunidade, a gente começou a falar sobre fazedor de tendas, business as mission, e surgiu muitas questões. E aí aí a gente teve essa ideia, vamos fazer um Zoom? O Felipe fez a ideia, eu topei, e aí por isso que a gente está aqui. Nós não somos experts, mas a gente vai trazer um pouquinho do compartilhar da nossa experiência. Como eu falei, na nossa organização, de forma especial o Rodrigo, está responsável por missionários que vivem em várias realidades. Então, a gente teve o privilégio de experienciar todas essas realidades de alguma forma, e a gente vai estar compartilhando, trazendo exemplos para vocês. Uma coisa que a gente gostaria também de destacar aqui, esse é um conteúdo que não significa que é um conteúdo fechado, tá bem? Nós não estamos dizendo que essa daqui é a única verdade que existe, né? Pelo contrário, né? Estamos aqui para aprender juntos. Isso foi o que a gente conseguiu
pensar e trazer com a nossa experiência, né? Mas não está tudo aqui, com certeza. E muita coisa também foi tradução. Eu queria deixar isso claro, que às vezes uma nomenclatura, uma palavra, pode dizer que te soe diferente ou estranho, mas foi o que a gente conseguiu de melhor. Vamos ver se vai esclarecer. Eu acho que, mesmo dentro das nossas limitações, eu acho que pode ser bênção. Então, a gente está aqui, uma fotinho da nossa família, onde está essa parte preta aí da região em preto, é onde nós atingimos, a gente atinge aí o Chad, o Congo, República Central Africana, Uganda. Para a MIAF, essa é a região central. A MIAF divide a África em regiões, né? Então, nós trabalhamos nessa região central para a nossa organização. Exatamente. Mas vamos parar de falar de nós e vamos entrar no conteúdo aí. Missão e o sustento missionário, né? Quando a gente pensa em sustento missionário, é uma coisa aqui que é desafiador para todo missionário, né? Então, existem diversas maneiras da gente pensar o sustento, e eu acho que uma coisa muito importante da gente perceber aqui é que essas maneiras e essas situações, elas são ligadas à vocação e à estratégia, né? Depois, no final, a gente vai passar no conteúdo de que todas elas têm base bíblica, todas elas são uma bênção, mas isso vai depender muito de cada realidade individual, de cada missionário e da estratégia e da vocação de cada missionário. Pode ir para frente, Felipe, por favor. Aqui nós dividimos, então, essa questão do sustento, né, e dos missionários em 4 categorias, tá ok? São as categorias que nós pensamos, vamos dizer assim. Então, como eu disse no começo, não significa que só existam essas, ok? Uhum. Não significa que essas são as únicas, né? Então, por favor, se você enxergar, né, algum outro modelo, compartilha com a gente também para enriquecer o conteúdo, tá bom? Acho interessante, a gente dividiu, eu queria focar aqui que a gente não quer dicotomizar ou separar a vida secular da vida cristã, né? Nós somos todas as categorias, em todos os momentos, 24 horas por dia, onde a gente estiver fazendo o que estiver fazendo. Mas a gente só separou, né, para a gente poder entender, porque eu acho que por que é importante a gente entender as definições? Não é só para a gente ter uma classe aí e ficar aprendendo as diferenças de cada um, mas é porque isso vai determinar e vai nos ajudar, vai nos auxiliar em como escolher qual categoria que me cabe melhor e como vai ser a minha atuação como missionário. Então, se eu compreender as diversas maneiras que eu posso ser bênção, as diversas maneiras que eu posso atuar, isso vai facilitar no meu ministério. Essa é a ideia. Não é aqui fechar pessoas em quadradinhos, tá? Também a gente precisa destacar aqui que não existe o jeito certo ou errado de se enviar um missionário, né? Todas as categorias, como a Valesca falou, você vai procurar entender melhor como que Deus está te chamando, a analisar os seus dons, os seus talentos, a sua experiência, né? E dentro desses modelos, aonde você se encaixa melhor, né? Mas não existe melhor ou pior, vamos dizer assim, né? A forma como Deus te chamou e a forma como você vai servir. A multiforme, né? A multiforma do Senhor e a criatividade de usar a gente de diversas áreas de diversas formas. Então, a gente começa aqui pelo trabalhador cristão. Eu coloquei trabalhador cristão, podia ser profissional cristão, podia ser o que você imaginar aí, mas é alguém que é um profissional, que ele é um técnico, que ele trabalha na cidade dele, né? Tem a história dele. É o cristão que trabalha. Todo homem cristão, né, precisa trabalhar para trazer o sustento para sua casa. Então, todo cristão que trabalha, a gente chama de trabalhador cristão, que geralmente ele vai, então, levantar a sua renda resultante do seu trabalho técnico, profissional, do seu empreendimento, e ele precisa, independente de ser um missionário de tempo integral ou não, ele precisa ser sal e luz onde ele estiver. Então, ele vai ser bênção, ele vai multiplicar a vida de Jesus, ele vai ser discípulo de Jesus aonde ele estiver, o trabalhador cristão. Essa é a primeira categoria aí que a gente colocou.
A segunda, a gente chamou de missionário de carreira, que você pode dar um outro nome aí também. É o missionário que ele se doa, né, de forma integral para uma missão específica, para um campo específico, para um povo específico, e ele é voluntário. Esse missionário, ele não trabalha para receber o seu sustento, né? O sustento é integralmente vindo pelas igrejas e mantenedores, parceiros, né, pessoas que vão estar ajudando no suporte desse missionário. A dedicação dele, então, como eu disse, é integral, dos dons, dos talentos, da profissão, para essa missão específica. Ele não é necessariamente um pastor ou um obreiro, ele pode ser, sim, um profissional, e a gente tem muitos profissionais aqui nesse sentido. A gente tem vários exemplos de equipes médicas, agricultores, jornalista, como está aí o Gabriel, que vai vir para a África como jornalista, e eles são missionários de tempo integral, que a gente chama de carreira, que são voluntários e são sustentados por suas igrejas, apesar de serem profissionais, tá? Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é que esses missionários de carreira, né, eles podem usar a sua profissão. Então, por exemplo, nós temos uma família aqui em Uganda, trabalhando no norte de Uganda, os dois são médicos, então eles trabalham como médicos. Agora, por exemplo, durante esse tempo de pandemia, né, o governo aqui de Uganda tem usado bastante eles na região que eles estão coordenando, né, todo o trabalho, né, de combate a esse vírus, né, no norte de Uganda. São missionários, né? Estão ali especificamente trabalhando como médicos, mas o sustento deles vem das igrejas do país deles, né? Eles não ganham do governo, ou eles não ganham da agência, ou eles não têm uma remuneração aqui, né? Eles dedicam a profissão deles, mas são considerados missionários de carreira porque trabalham de forma voluntária. Uhum. E aí a gente tem o fazedor de tendas, né? O fazedor de tendas é muito famoso como modelo de Paulo, né? Que levantava em várias situações, começou a levantar o seu sustento. E o Paulo, é interessante na história dele que ele em momentos ele atua como fazedor de tendas, e em momentos ele atua como missionário de carreira, agradecendo o apoio, né, das igrejas, dos sustentadores, dos apoiadores ali. Então, nós colocamos aqui, sustento resultante de um trabalho técnico, profissional, de forma parcial ou integral. A dedicação pode ser parcial ou integral, dependendo da natureza da missão, né, do que ele foi fazer ali, o projeto que ele tem. A propagação do evangelho é o foco principal e a missão para o qual foi enviado. E aqui eu coloquei como tipo 1 e tipo 2, ontem o Rodrigo estava me ajudando nesse sentido, porque a gente vai ter aqui dois tipos. Um missionário que ele vai como profissional. Vamos supor, a gente tem aqui profissionais que eles vêm contratados, vamos supor aí no norte da África, por exemplo. A IAM, a MIAF, ela tem profissionais que são contratados para dar aula de inglês numa escola do governo, vamos supor. Então, ele é contratado para chegar naquele lugar como professor para dar aula. Então, ele vai se dedicar de forma integral como professor, ganhar para aquilo que ele está fazendo, mas a missão dele, ele foi enviado por uma igreja, ele é reconhecido como missionário, porque a presença dele ali é para a propagação do evangelho. Esse é um tipo, né? Um exemplo. E o tipo 2 é o missionário, por exemplo, nós estamos aqui de forma voluntária, e aí a gente está com dificuldade no sustento e a gente quer tentar auxiliar esse sustento, e o Rodrigo, ele tem talentos como marceneiro, não tem, tá, gente? Mas só um exemplo. Então, vamos aí trabalhar para tentar complementar aquilo que a gente não está conseguindo, talvez, naquele momento. Né? E algumas agências são bem restritas, a IAM é bem restrita em relação a isso, porque tem muito cuidado nesse sentido de o medo de perder o foco, né? E de repente a profissão se tornar mais, trocar as estratégias, as prioridades.
Mas isso existe, é possível, e também é um exemplo bíblico, né? Um exemplo de Paulo. Essa é uma outra categoria. Um exemplo que eu gostaria de dar, por exemplo, nesse tipo 1, nós temos um amigo brasileiro, e ele está em uma determinada região da África, né? Eu não quero abrir muito, né? Porque é uma região fechada, mas ele foi contratado como médico, e esse exemplo é de médico também, ele foi contratado como médico para trabalhar em um hospital, né? Então, ele ganha desse hospital para estar ali, mas o foco dele, a visão dele, né, é missionária. Então, ele quer plantar igrejas nessa região. Então, nas horas vagas dele, ele trabalha como um discipulador, né? As pessoas que aceitam a Cristo, né, passam por esse discipulado com ele. Então, dessa forma, ele está trabalhando para plantar uma igreja, mas ele é remunerado como um médico, foi contratado por um hospital. Né? E aí ele faz essa questão até depois do horário de trabalho, ele faz discipulado com outros médicos e tal. Então, esse é um tipo de missionário fazedor de tenda que a gente tem. E aí depois, eu não sei se está aparecendo bem aí ou é a minha tela. Vamos botar aqui para cima para eu ver. Aí a gente tem o BAN, que é o famoso BAN, que é o que o Felipe até falou, né? Que está em alta hoje em dia, é o tal do BAN. Todo mundo fala do Business as Mission. Você quer começar a falar? Uhum. Então, por exemplo, existem muitos lugares, né, onde são considerados fechados para o evangelho, e você tem um empreendedor, um cristão empreendedor que tem uma visão missionária, que tem uma visão de alcançar os povos através do evangelho, e essa pessoa, então, ela muda para aquele determinado país com essa visão empreendedora e começa um negócio naquela região. Geralmente são lugares que você pode até entrar como cristão, mas não como missionário. As pessoas vão saber que você é um cristão, né? Em outros lugares não, né? Depende da realidade. Não, mas na maioria acabam sabendo, né? Uhum. Se você não mesmo que você não declare, eles vão conhecer a sua identidade, mas você começa um negócio ali, você começa o seu business ali, até para justificar a sua permanência naquele local, né? Como você não pode entrar como missionário, e então você entra com o seu negócio, com o seu empreendimento, e é muito interessante notarmos, né? Eu estava conversando com um amigo, antigamente muitos missionários iam para determinadas regiões, né, no norte da África ou em outras regiões da Ásia, com essa visão de começarem um negócio, por exemplo, abrir escolas de futebol, a pessoa vai como professor de educação física, mas ele não era necessariamente um profissional altamente qualificado naquela área, né? Hoje em dia, isso tem mudado um pouquinho, porque existem alguns países, né, que eles pedem que a pessoa mostre, por exemplo, o lucro da empresa, o balanço no final do ano, né? A relevância da empresa naquela determinada região. Então, se você é um profissional, eles querem saber que tipo de profissional você é, né? Você traz diferença para aquele local. Uma das coisas que está acontecendo hoje na África, em alguns países, na Tanzânia, aqui em Uganda, já ouvimos falar um pouco, o governo tem fechado as portas para profissionais comuns, vamos dizer assim, aqueles que você pode encontrar no seu próprio país. Então, eles querem contratar pessoas, querem pessoas no seu país que vão fazer diferença. Que vão adicionar algo diferente naquele país. Que vão acrescentar, né? Que vão treinar novas pessoas, para dessa forma justificar a permanência dessa empresa naquele determinado local. Então, aqui, olha, vamos ler ali nos conceitos, né? O BAN, ele é um empreendimento lucrativo com foco na missão global entre povos não alcançados. O BAN foi criado em 1993, ele começou a ser pensado
de forma formal, né? Porque é claro que com certeza isso é um conceito que vem vindo há anos e qualquer empreendedor, isso já existia, mas ele ser formalizado e conceituado foi em 1999 e ele foi formalizado, então, naquele Congresso de Lausanne, né? E aí eles foram referindo quais seriam os objetivos, as estratégias e o que seria considerado o BAM e como usar esse termo BAM, né? Então eles colocam aqui que são empresários, empreendedores, missionários que têm um foco na missão global e o foco naquele momento foi fechado para povos não alcançados ou menos alcançados. E as empresas têm que ser modelo, né? Não pode ser, como o Rodrigo falou, uma empresa de fachada, tem que ser gente boa, qualificada, que sabe o que está fazendo, para que seja relevante. E aí sim, né, a gente tem pessoas no norte da África trabalhando com muçulmanos, que por causa da movimentação da empresa e do lucro da empresa, os sheiks chegaram até essa pessoa para conversar, para entender o que ele tem de diferente. E aí foi estratégia de evangelização, né? Então, é um empreendimento que tem que ser qualificado e que tem estratégias claras. É diferente de um profissional cristão, que a gente vai lá no trabalhador cristão, que vai para fora do Brasil abrir uma empresa, que ele vai ser luz, vai ser bênção, mas ele não tem uma estratégia missional, personalizada e já decidida, né? Já planejada, vamos dizer assim. Então, existe aquele que tem o foco na missão e tem aquele que tem o foco no lucro, né? Nada de errado com um cristão que queira abrir a sua empresa em outro país para focar no lucro, né? Nós não estamos dizendo que isso é errado. Uhum. Mas quando nós nos referimos a BAN, né, nós estamos falando sobre pessoas que têm esse chamado, que têm esse objetivo e querem usar a sua vocação, né, para entrar em lugares que geralmente missionários normais, vamos dizer assim, entre aspas, né, não conseguiriam entrar. Aqui o lucro é ferramenta, ele existe, mas ele é uma ferramenta, ele não é o foco, né? O foco é a propagação do evangelho. Aí embaixo tem um conceito, BAN é a integração intencional de negócios e ministério transcultural. É algo que precisa ser, gente, isso é algo que precisa ser muito bem estudado, porque para o missionário é algo muito difícil, porque você vai ter que ter um foco na missão, mas ter uma empresa que roda bem, que faça a diferença. Então, é um trabalho bem grande. Possibilita também, assim, não é qualquer empresa, ela vai ter que ser criada, pensada. O que acontece muitas vezes é que o missionário ele entra como fazedor de tenda, e ele entende um pouco mais daquele país, e aí ele passa para o BAN, porque aí ele já sabe quais as estratégias que ele pode melhor usar, como criar uma empresa e aonde ele vai conseguir chegar melhor. Então, aí ele faz essa possibilidade de proclamação intencional, concentra-se na transformação holística, são 4 áreas que o BAN traz, que é o lucro, a social, a transformação social, transformação ambiental e a transformação... Me fugiu também. Eu vou olhar lá e já volto. Se preocupa com os menos alcançados, está comprometido com a rentabilidade e sustentabilidade. Pode mudar aí, Felipe, por favor. Tá. Eu não sei se o Gabriel quer o quê. Eu não sei o que aconteceu com a minha voz. Eu não sei se o Gabriel quer falar alguma coisa aqui, pode acrescentar. Eu tenho... Pode falar, Vai. fala aí, Gabriel. Eu tenho uma pergunta já, mas pode falar. Não, eu ia falar isso também. Eu acho que, como eu vi já qual é o próximo slide, onde é o foco, eu acho que depois do foco algumas coisas vão ficar mais claras, mas eu teria algumas perguntas ou pontos também, mas pode passar primeiro, Valesca, fica à vontade. Tá Não, eu tenho uma pergunta, enquanto você bebe água aí, para dar uma... a gente está vivendo um cenário, né, que é um cenário que pegou, abre aspas, né, a maioria de nós de surpresa, e está mudando muito, assim, o ambiente em vários setores, né? Então, por exemplo, até nos setores
de negócios empresariais tá mudando completamente. Dentro do segmento de missões, assim, pensando no mundo missionário, isso está alterando, pensando nessa questão de business as mission, de fazer de tenda, isso está alterando alguma coisa, tendendo para um lado, ou ainda, eu sei que, por exemplo, hoje, depende muito do contexto que o missionário está, talvez o modelo que ele vai trabalhar é um modelo diferente, né? E também na questão de se ele tem um sustento, uma igreja que ajuda ou não. Mas vocês acham que hoje está tendendo para algum lado depois desse cenário todo que tem sido mudado, ou não? Ainda vai depender muito do contexto que o missionário tiver? Uhum. Eu quero responder a sua pergunta trazendo um exemplo de algo que tem acontecido hoje, por exemplo, aqui em Uganda. Um dos focos da nossa organização é a mobilização de missionários locais. Então, nós trabalhamos com a igreja africana, mostrando para eles que chegou a vez da igreja africana se mobilizar e enviar os seus próprios missionários, né? A igreja na África é muito forte. Então, basicamente, em todos os países, em todas as cidades, você vai encontrar igrejas, né? A grande necessidade hoje é alcançar o interior, onde existem esses povos ainda não alcançados. Mas nos grandes centros, você tem uma igreja forte. Mas são pouquíssimos os missionários africanos, né? E a maior dificuldade que nós encontramos é no levantar sustento. Então, nós temos alguns desses missionários na nossa organização, mas para eles é uma luta muito grande, né? Não, Na verdade, a maioria precisa ser fazedor de tenda. A maioria acaba tendo que trabalhar, tendo um bico em algum lugar para complementar a renda. E dentro dessa estratégia, a estratégia de mobilização, nós temos alguém na nossa organização que trabalha com isso aqui, e a gente estava até conversando, ele estava me explicando um modelo que eles estão pensando agora, e está tendo até uma conferência nesses dias agora, com pessoas de diversas partes do mundo, e eles estão discutindo esse modelo. Então, como podemos, por exemplo, trabalhar com jovens que estão se formando, deixando a universidade, e esse é um movimento que já ocorre, né? Muitos jovens africanos acabam indo para outros países para trabalhar, vão procurar emprego em outros lugares. Existem estatísticas que mostram, por exemplo, mais de quantos mil ugandenses? Poxa vida. 2 milhões, acho. Me fugiu. Acredito que seja por volta de 2 milhões. Me fugiu o número agora. Mas existem, por exemplo, muitos ugandenses trabalhando hoje em dia, por exemplo, em Dubai. E aí, então, a ideia seria, por que não formar uma organização, buscar quem são esses jovens que estão se formando, que têm, por exemplo, uma vocação, que entendem que o Senhor os está chamando por um trabalho, por que não enviarmos essas pessoas com um suporte logístico, com alguém que vai poder recebê-los nesse outro país? Chegando lá, eles vão ter o seu trabalho, mas vão atuar como missionários. Eu acho que na nossa realidade, isso falando um pouco sobre realidade de quem está trabalhando com o povo local, isso já tem mudado e a gente tem que repensar algumas coisas. Tá falando da nossa realidade, né, de brasileiros, cada vez mais, uma coisa que tem me assustado, e por um lado é bom, mas por outro lado assusta, e é onde entra aí o marketing digital também, Felipe, é que o missionário ele está tendo que ter muito mais skills fora da missão principal do que antes. Ele está tendo que ser ninja mesmo. Ele tem que dividir o tempo. Por exemplo, no nosso caso aqui, né, vamos dizer assim, eu tenho estado muito focado no trabalho que a gente veio para fazer, e graças a Deus a Valesca tem se dedicado e tem nos ajudado nessa área de se comunicar com os mantenedores, de criar material, criar vídeos, mas isso demanda tempo, né? Isso eu tenho visto o quanto isso suga o tempo da Valesca, né? Mas se a gente não é visto, também a gente não é lembrado. Então talvez nós precisamos disso. A gente começa a repensar o modelo das agências. Talvez as agências vão ter que começar a assumir mais esse marketing, porque o missionário, para ele dar conta de se focar na missão,
aqui nós somos uma equipe, né? Vamos supor um solteiro, né? Ele vai focar na missão, mas ele tem que dedicar tantas horas para ainda mais se ele for fazedor de tenda, que aí ele tem que buscar sustento, trabalhar, aí ele tem que focar na missão e ele ainda tem que fazer marketing, né? Então está ficando cada vez mais difícil, mas vamos dizer assim, a demanda do que vai acontecendo, do mundo, da globalização, está aumentando. E a gente precisa de missionários cada vez mais capazes, não só nesse sentido, mas profissionalmente também. Né? O mundo hoje não quer, a maioria dos países não quer só um visto de missionário, ele quer saber o que você vai trazer para aquele país. Né? Mas vamos tentar ir para frente. Não sei se a gente respondeu. Vai cortando a gente aí, Felipe, que a gente gosta de conversar. Vamos tentar. Então vai, cadê? Mudou? Tá. Voltando aqui no trabalhador cristão, então aqui a gente tentou fazer um pouquinho a questão do foco e da missão de cada um. Então, o trabalhador cristão, ele é um profissional, precisa ser um profissional excelente, porque todos nós, como cristãos, precisamos ter excelência no que fazemos, né? Independente de onde estivermos, refletindo Jesus no nosso caráter, sendo testemunha do Evangelho, propagando o Evangelho onde nós estamos, investindo parte do nosso recurso na obra missionária e na expansão do reino de Deus. Esse é um modelo convencional, né, do cristão que fica, que permanece, né? Ele vai, trabalha, ele sustenta a sua família e envia sustento para o missionário. Né? Então, ele é o que a gente fala que são os que ficam, né? E temos um missionário de carreira. Esse missionário, ele se dedica ao estudo da língua, da cultura, das estratégias criativas, desenvolve práticas para o alcance de um povo, para o cuidado ou para o preparo de uma comunidade específica. Sua profissão, seus dons, seus talentos, ele traz tudo isso para dedicar a uma missão voluntária e de tempo integral. Ele precisa levantar o seu sustento, né, e da sua família e do sustento dos seus projetos. Então, esse e o foco do trabalho dele é missional, é para aquela missão pelo qual ele foi enviado. Uma coisa que nos preocupa hoje em dia, Felipe, é que esse missionário de carreira, vamos dizer assim, entra no modelo mais antigo, né? Os primeiros missionários que foram enviados com sustento da igreja, sendo totalmente sustentados pela igreja. A gente percebe que hoje em dia tem sido mais difícil para os missionários levantarem sustento, né? Você precisa de mais tempo para levantar, você precisa de mais igrejas, né? Há sempre as mesmas igrejas que têm visão missionária. Infelizmente, está difícil de mobilizar mais igrejas missionárias no Brasil. E aí nós percebemos que as igrejas estão saturadas, né? Mas o que acontece? Hoje, por exemplo, para alcançarmos povos não alcançados, em determinados locais, você precisa desse tipo de missionário. Por quê? Porque essas regiões não alcançadas é onde você tem que investir muito tempo aprendendo a língua, aprendendo a cultura. Então, um missionário que trabalha num local como esse, ele vai levar mais de ano para começar a conseguir se comunicar de maneira efetiva. Né? Sem falar que nas regiões isoladas e mais pobres, onde a gente ainda tem aqui na África lugares onde não tem estrutura nenhuma, não tem possibilidade nenhuma de você ser fazedor de tenda ali. Né? Você não tem como ganhar ali, nem acesso à internet direito. Né? Então, por exemplo, nós temos equipes que nós estamos trabalhando no Sudão do Sul. Eles vivem numa região no meio de montanhas. Então, um local totalmente isolado. Eles podem até ter uma profissão, ter uma vocação, mas eles não vão conseguir usar isso para levantar recursos ali. Então, precisam ser missionários de carreira, né? Mas esse tipo de missionário tem encontrado muita dificuldade hoje em dia de levantar sustento, né? E se entendermos a necessidade de focarmos naqueles que ainda não ouviram, então nós encontramos um dilema aí, né? Tá.
E aí vamos para o foco do fazedor de tendas. Ele se dedica ao estudo da língua também, de estratégias também, porque independente dele estar fazendo tenda, ele vai ter que ter uma dedicação na questão do povo que ele está trabalhando, na comunidade que ele quer alcançar. O foco principal continua sendo a missão. O que diferencia aqui é que parte, ou como a gente falou, daqueles 2 tipos, né? Ele vai dedicar parte do seu tempo para levantamento de sustento. Ou não, se ele vai como profissional, naquela área específica missional, ele vai estar fazendo isso concomitantemente, né? E tem o BAM. Aqui, a compreensão da língua e da cultura também é importante, porque se a gente está falando de BAM, como Congresso de Lausanne, como ele foi pensado, como ele foi desenhado, idealizado, né? Porque hoje já muitas pessoas falam de BAM de diversas formas, mas se a gente for voltar lá para as raízes do BAM, pelas definições de Lausanne e do BAM, o missionário ele vai ter que compreender também a realidade do local onde ele está para poder criar uma empresa efetiva que alcance, porque se ele ficar num escritório como advogado, sozinho, né, e não tiver contato com pessoas, ele está tendo um negócio, mas ele não está tendo um negócio missional. Ele vai ter que ter um negócio que vai ser estratégico para contato com as pessoas que ele precisa alcançar. Uhum. Então, ele vai ter que compreender. Ou se ele não conhece a cultura, ele não consegue ser relevante também aonde ele está, né, como missionário e como profissional. Então, ele vai também ter que se dedicar um pouco do seu período nessa pesquisa cultural, no aprendizado de língua. O foco também é a expansão do reino de Deus, nos lugares menos alcançados. E aqui a gente tem 2 tipos, né? Nós temos aqui os missionários empreendedores, né? Que ele vai trabalhar com excelência, movimentando o seu negócio em lugares fechados como ferramenta para alcance de um povo, uma comunidade, por meio de sua empresa que gera impacto aonde ela está. E aquele 4º impacto é o espiritual. Eu falei social, ambiental, rentabilidade e espiritual, né? Então, ele vai gerar impacto nessas 4 áreas. E também nós temos modelos de negócio de liderança cristã, que é parceria com o missionário. Nós temos missionário, por exemplo, vamos supor que tem um cara lá, que tem uma multinacional em São Paulo, e ele tem um missionário que quer ir para o norte da África ou para a Ásia, sei lá para onde, e aí ele treina esse missionário, ele tem essa parceria, esse cara que tem essa vocação, que trabalha com ele, essa empresa, ela sustenta investe, são investidores, né, nesse missionário, que criam ali um negócio através daquele missionário e vai trazer rentabilidade para aquela missão. Então, é uma parceria missional aí de cristãos de negócio que vão investir massivamente em lugares, em missionários com esse propósito, né? Maximizam o alcance e transformação da realidade de povos e comunidades menos alcançadas. Vamos para frente para a gente ver o último. Posso fazer uma colocação aqui? Pode fazer, pastor. Eu não sei quantos conhecem o Interservice Canada, é uma organização canadense, o Craig Sugar é o diretor, pelo menos era. Ele estava falando para mim que existem 40 mil vagas de emprego para missionários e cristãos evangélicos que dominam o inglês e que têm uma profissão. Então, seria na área de fazedor de tendas, uma boa opção. Interservice Canada, né? E também, estando em junho passado em Portugal, eu conheci o Sandy Toomer. Ele criou nos Estados Unidos o Coffee for Mission. Ele já tinha sido missionário, ele voltou e ele começou como empreendendo cafeterias e deu certo e abriu inúmeras igrejas evangélicas, cafeterias. E esse ano ele está prevendo ir para Portugal e abrir uma cafeteria lá. E ele é uma pessoa que também na área de BAM tem me ajudado e pode ajudar também. Coffee for Mission na área de BAM e Interservice Canada na área de fazedor de tendas.
Uhum. Exatamente. Depois, se o pastor puder colocar aí para todo mundo, né, os links, né, de como entrar em contato, né, com essas organizações, né? Exatamente. Então, assim, o cara que tem um negócio e ele tem uma missão específica com aquele negócio, uma estratégia já elaborada para atingir uma comunidade específica. E aí aqui vem a questão de algumas similaridades. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, a gente tem muitos modelos que não deram certo, a gente tem muitas experiências que não deram certo e temos muitas razões aí de coisas que são perigosas e da gente tentar evitar. Mas a gente também tem muita coisa boa que está dando certo, que está acontecendo, como essa que o pastor Djalma falou. E tem muito mais, a gente tem exemplos aí no norte da África, muita coisa legal. Por que muitas vezes isso acaba não dando certo ou não indo para frente? Porque é importante que a gente foque de novo nisso aqui. A gente precisa ser bom naquilo que a gente faz, entender o que a gente está fazendo, ter um plano estratégico para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, qualquer modelo, ele vai exigir... todos são apresentam respaldo na palavra, esses que a gente mostrou, independente do modelo missionário, para ser missional e para ser o missionário, né, reconhecido como missionário, é aquele que é reconhecido por uma igreja, enviado, apoiado pela igreja e tem um cuidado, né, um apoio por trás daquele trabalho que está realizando. Uhum. Isso é uma coisa que nos traz algumas preocupações também, que nós temos conhecido muitos missionários que no passado foram enviados como missionários de carreira, passaram a ter dificuldades, tiveram problemas com sustento, se tornaram fazedores de tenda. Se denominam missionários, mas já não estão mais focados na missão. Não estão, e também ligados com a igreja local, né? Não, então, eles não têm mais o respaldo de uma igreja local, não estão sendo enviados, não estão sob a cobertura da igreja local, né? Trabalham de forma totalmente independente no campo, né? E isso a gente percebe que tem trazido vários prejuízos para esses próprios missionários, né? Todos os modelos citados são igualmente importantes no processo da expansão do Reino de Deus, como a gente já falou. Todos os modelos exigem qualificação e preparo, todos os modelos missionais exigem alvos claros, definidos e a manutenção contínua do foco missional. Acho que aqui está a chave, manutenção contínua do foco missional. A gente está sempre revisitando o nosso foco e trabalhando sem perder o foco. Uhum. O que é o último aí? Vamos terminar e aí abrir para pergunta. Uhum. Desculpa. Ok. Voltou? Tá. Então, a realidade da missão entre os povos não alcançados, né? Então, quando o foco da missão são as nações de acesso criativo, né? Então, aqui nós temos duas coisas, né? Povos não alcançados, PNAs, aqueles que... Nós usamos a definição do projeto Joshua, né? Aqueles com um número de cristãos até atingindo ali o máximo 2%, uma vez que essa comunidade muito pequena não tem condições de se autorreproduzir, né? E nações de acesso criativo. Então, aquelas nações, aqueles lugares que você não entra com um visto missionário, né? Então, aí nós teríamos o fazedor de tendas como uma resposta para essa necessidade e o BAM, né? O Business has Mission, né? Então, eles são os meios, né? E a resposta de como nós podemos entrar e atingir esses locais. E aí a gente tem a realidade de povos isolados, que é muito do nosso trabalho, que são lugares, como o Rodrigo falou, no meio de lugares difíceis de acesso, não porque o lugar é perseguido, mas é porque é extremamente isolado, e esses lugares a gente precisa contar com missionários de carreira. Uhum. Como escolher o seu modelo missionário, né? Então, isso é importante a gente entender. Daria uma outra palestra aí, nós vamos parar por aqui, porque aí a gente estaria falando de vocação, de estratégia, de dons, de talentos, a gente está falando de foco e objetivo de cada um, e a gente está falando de avaliação da necessidade do local,
que você deseja ir ou que você pensa em ir, né? E aí vou deixar aqui no final os links do que a gente usou. Ixi, ele veio meio enfim. E os nossos contatos aí, vou abrir para perguntas. O Felipe já vai dar um jeito lá. Ou para o Gabriel, eu não sei, você quer falar alguma coisa, amor? Não, seria isso mesmo. Eu acho que com o que vocês passaram do foco, a gente tira... Eu tenho, vamos lá, né? Como jornalista, eu acho que eu tenho muitas dúvidas às vezes e gosto de fazer as perguntas, e eu acho que ficou muito clara a diferença, por exemplo, entre fazedores de tenda e business as mission, porque eu vejo que nos últimos anos as pessoas acabaram misturando um pouco esses dois conceitos e confundindo em alguns momentos. E eu acho que o fazedor de tenda, ele, como vocês falaram, ele funciona muito bem estrategicamente no local onde ele pode, tipo, entre aspas, disfarçado ou infiltrado, a gente diria, né, com o trabalho dele, mas para levar o evangelho. E é importante, eu ouvi também, complementando o que o Rodrigo falou, missionários de carreira que começaram a ter dificuldades no campo de forma financeira e tentaram fazer business as mission. Então, o cara abriu uma empresa de importação e exportação. Só que ele não tinha conhecimento nenhum de finanças, de comércio exterior, de mercado, e o negócio faliu. Então, por mais que o foco do business as mission não seja o lucro, ele precisa ter lucro para que a missão continue. Então, eu conheço um missionário hoje que está no Sudeste Asiático com uma escola de línguas. E ele agora está administrando a escola. E a administração anterior não tinha um planejamento de negócios assim, não, vamos deixar 3 meses de caixa para que, se acontecer alguma coisa, a gente consegue pagar nossos funcionários em dia, a gente consegue continuar dando testemunho de um negócio correto. E aconteceu exatamente agora, dele pegar a escola para administrar 1 mês antes da pandemia acontecer. E a escola não tinha esse caixa guardado para poder pagar os funcionários. Então, e eu entendo o coração do missionário que está fazendo o business as mission, tipo assim, putz, eu vou deixar não sei quantos milhares de dólares separados e guardados numa poupança, eu estou acumulando e poderia estar ajudando de outra forma. Mas se ele não pensa estrategicamente dessa maneira, o negócio falha. Como esse missionário que eu conheço, ele durou 6 meses com essa empresa de importação e exportação e não conseguiu ir adiante com aquela missão que ele pensava. Então, eu acho que para a gente que é latino, tem muito essa dificuldade, às vezes, de planejar analiticamente, estrategicamente, de não, eu vou separar esse valor e não vou encostar nele, no business as mission, e eu tenho que ter lucro. Não é o foco principal, não é enriquecer, não é acumular riqueza, mas eu preciso ter o lucro para que isso continue. Seja, por exemplo, o exemplo do café que o Rodrigo falou. Na Europa, eu fiquei 2 anos e meio na Itália, né? Na cidade onde a gente estava, foi Trento, no norte, onde teve o Concílio de Trento. Então, imagina como é difícil o evangelho naquele local. Um dos missionários que eram amigos nossos lá de outra missão, americano, ele fazia encontros semanais num café, porque é uma cidade universitária, Trento, e ele tinha conversas para os universitários treinarem o inglês. Então, o objetivo dele se encontrar no café, ele não tinha o café, mas ele usava um café que ele conversou com o pessoal lá. Então, os estudantes vinham para praticar o inglês e ele fazia perguntas, tinha um quebra-gelo inicial, tal, mas a pergunta, eu lembro de um dia que eu participei, foi assim, tá, como é que você lida com mudanças na sua vida? O que significa lidar com mudanças? O que significa resiliência? Como é que você lida com perdas na sua vida? Então, ele trazia assuntos, às vezes, profundos da vida da pessoa e só discutia em inglês para eles treinarem o inglês. Tinha o link do Instagram e ele deixava, claro, ele falava assim, gente, a gente é cristão, a gente tem um grupo que estuda a Bíblia. Esses encontros eram na terça, por exemplo. Então, na quinta-feira, a gente estuda a Bíblia na minha casa, todos são bem-vindos. Então, por meio desse relacionamento, ele desenvolvia isso. E o sonho dele era ter um café na Inglaterra, porque é um modelo que funciona hoje na Inglaterra em pubs, tem pubs que funcionam durante a semana e final de semana na igreja, e promover esses encontros com um negócio onde ele traga um impacto social. Então, essa escola de línguas no Sudeste Asiático, por exemplo, ela empodera os locais, em um lugar de muita pobreza, a ter uma segunda língua, a ter um currículo melhor, e isso acaba sendo trazer um resultado do reino, mas não somente o resultado, mas no relacionamento, nas conversas, no desenvolvimento do negócio, trazer, sim, essa visão holística, como vocês falaram, que eu acho que a gente está chegando num ponto, claro, é muito novo. Na década de 90,
para a gente que tem quase 40 foi faz 10 anos, né? E então eu vejo que houve muitas tentativas, mas o coração muito bom em fazer o business as mission, mas esquecendo um pouco a parte business, que precisa ser muito bem estruturada, muito bem planejada, né? E até, por exemplo, o exemplo do advogado que vocês deram, né? Tipo, ele só é advogado, e com o trabalho dele ele pode promover uma advocacia para aqueles que são mais necessitados, enfim, existem diversas possibilidades, mas precisa ser realmente algo que dê lucro para funcionar, embora não seja o foco, né? Então, eu acho que o que eu vi, assim, não vivi, mas vi de exemplos, foi esse missionário que tentou e o negócio não deu certo, e esse outro que tem buscado, com essa escola de línguas, trazer uma transformação, um impacto social. Os funcionários, eles têm também grupo de discipulado, tem cristãos, tem pessoas locais de uma cultura muito fechada, que existe perseguição, deve ter um foco para isso por isso, se convertendo, começando a ter essa jornada com Cristo por meio da ação da escola de línguas naquele local, naquela sociedade. Acho Rodrigo que foi tentar fazer o nosso cachorro ficar quieto. A gente tem um exemplo legal, Gabriel, assim, no norte, de colegas nossos que abriram empresa a gente tem empresa de fotografia, como EIM. Na minha AF, a gente tem empresa de escola de inglês também, de turismo. O fotógrafo eu conheci. Eu tenho mensagem com ele. É algo que é a vocação deles, que eles são apaixonados por aquilo, que eles são bons no que fazem e dão lucro. E assim eles são testemunho, porque aí os outros querem fazer igual, querem procurá-los, eles são modelo, eles são exemplo naquilo que eles fazem, entendeu? Legal. Verdade. Eu acho que é uma outra coisa que aí eu vou até encorajar, incentivar, talvez provocar, né, quem está assistindo ou vai assistir no futuro, que eu acho que quando vocês definem o trabalhador cristão, né, e o fazedor de tenda, ele fica muito parecido, porque assim, ele tem um trabalho de uma empresa, ele recebe um salário e ele é testemunha onde ele está. Então, minha pergunta seria para você, o que diferenciaria para vocês o trabalhador cristão do fazedor de tenda? Porque eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, têm uma oportunidade de emprego na Europa ou nos Estados Unidos e percebem que quando eles são enviados pela empresa, na verdade foi Deus que enviou eles. E eles percebem que, no fundo, eles não estão ali só para trabalhar, eles se percebem com um coração missionário. Então, eu acho que quando o trabalhador cristão ele entende, ele abraça, ele ama a missão de uma maneira que Deus transforma o coração dele, ele naturalmente, sem perceber, ele se torna um fazedor de tenda, ainda que ele não tenha esse nome, ainda que ele não se identifique dessa maneira, mas na prática, eu vejo o sustento dessa... Vocês estão me vendo? Pareceu que minha conexão estava instável aqui. Eu acho que ele automaticamente, o sustento dele, ele começa a investir em missões, o tempo dele ele começa a dedicar a missões, intencionalmente, no dia a dia dele, no trabalho, na sociedade, ele começa a se envolver mais. Eu acho que existe esse shift, né, essa mudança do trabalhador cristão para o fazedor de tenda, quando ele começa a respirar missões e se apaixonar por isso. Mas aí, na prática, para alguém que não fez essa transição ou não está vivendo dessa maneira, o que diferenciaria para você o trabalhador cristão do fazedor de tenda? Eu acho que as principais diferenças, claro que se interligam, né, em alguns momentos, mas acho que a principal diferença é, primeiro, o envio, o reconhecimento e o apoio da igreja. Então, assim, a pessoa que ela foi para aquilo, ela é reconhecida, ela tem um suporte de oração, de intercessores, de pessoas que reconhecem o propósito missional daquele trabalho, né? E que tem um suporte por trás daquela pessoa que está ajudando. E com esse reconhecimento, vem outras coisas. O apoio de uma agência missionária ou da igreja em termos de estudos sobre estratégia, da comunidade que ela está atingindo. Então, é bem focado, né? Não é só uma questão de enquanto eu vou iluminando, que qualquer cristão tem que fazer.
onde tiver, mas ela fica mais estratégico e tem esse suporte de envio e de apoio enquanto é realizado o trabalho. Pode acontecer de uma pessoa... Né? Exatamente. Vamos supor que a pessoa ela está se apaixonando ali e ela está começando a entender que ela pode ser um fazedor de tenda no trabalho que ela está, pode ter o processo ao contrário. Ela voltar e falar, gente, olha, eu preciso do apoio da igreja, né, da bênção da igreja aqui, vamos orar. E eu preciso de um apoio de espiritual, por trás de mim, de um reconhecimento, eu vou buscar estudar mais sobre aquele povo, vou buscar estudar mais funcionário reconhecido e fazedor de tendas. Mas acho que é essa básica. Legal. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rodrigo Valesca e para o Gabriel. Gabriel, no seu contexto de Itália, cafeteria é uma boa estratégia para usar o BAN? E no Rodrigo e Valesca, por exemplo, escola de línguas, hotel, é uma boa estratégia para gerar recursos e manter a missão de evangelismo, de treinamento de líderes? Na Itália, sim, café... meu irmão está morando em Roma ainda, né? Então, eu recebo alguns memes deles nesse período e algumas notícias do que tem acontecido nesse período. Então, a primeira coisa que o italiano correu quando começou essa fase 2 de abertura foram os cafés. Faz parte da tradição do italiano tomar o café. Ele não toma café em casa. Quando a gente compartilhava o nosso estilo de café da manhã, tem cereal, tem pão, tem um monte de coisa, e fala assim, nossa, tipo, vocês estão almoçando, né? Mas eles passam no cafezinho deles, tomam o cafezinho curto, comem talvez um croissantzinho e partem para o trabalho. Mas todo mundo passa pelo café. Então, e no final do dia também. Eu não via isso como estratégico, até ver esse casal de americanos fazendo isso num café e como eles alcançaram o coração do italiano, e estudante universitário que está fazendo filosofia, criaram amizade mesmo, base e aí para os povos não alcançados e de background muçulmano, a gente sabe que só uma ponte de amizade para suportar o peso da verdade. E no coração do italiano, do europeu que eu diga, não do anglo-saxão, onde o evangelho, o protestantismo foi muito mais forte, na Inglaterra, Alemanha, etc. Mas Itália, Espanha, França e Portugal. Também, a ponte de amizade é o que dá sustento para o peso da verdade quando bate no coração do evangelho. Então, é um local de encontro social muito forte. Então, funciona o café muito bem. Não conheço não porque não tenha, tá? Mas eu não vi outras pessoas fazendo isso, mas esse casal vinha fazendo com a cafeteria que eles conversaram, falaram, a gente pode usar o local de vocês vão ter estudantes tomando café aqui durante toda a semana, então foi bom pro dono do negócio também, que nem era cristão, mas topou e foi tudo bem. Só para você saber, Portugal, França, Itália, Espanha, a pessoa até sobrevive servindo café, mas a Alemanha, Bélgica, a pessoa ganha de 3.000 euros para cima só servindo café, desde que ele tenha um curso de barista. A Itália também, a parte de serviço, se você é garçom, ajudante do pizzaiolo e tal, a área de serviço, por causa do turismo, né, e dessa rotatividade social no negócio, no comércio, é muito forte também. É que eu estava no norte da Itália. O norte é bem diferente, são dois países diferentes. Eu estava para cima de Verona, para cima de Milão. Eu estava a 150 quilômetros da Áustria, então era mais diferente ainda, mas para o sul realmente não chega talvez a metade disso que o senhor falou, que na Inglaterra, Alemanha, etc., realmente esse valor. Eu queria fazer uma pergunta também. Pode fazer, Natan. Deixa eu só responder, a gente passa para você, pode ser? Sem problema. Em relação à sua pergunta, pastor, da escola de línguas e hotéis, assim, o continente africano é muito vasto, né? Então, a gente não pode falar de todas as regiões. Uma coisa que tem dado certo aqui em Uganda é a questão de escola de línguas
mas como estratégia, por exemplo, para alcançar refugiados. Então, nós temos refugiados em muitos lugares aqui em Uganda. Uganda é um dos países da África que mais recebem refugiados, mas o objetivo dessa escola seria mais o alcance dessas pessoas, o ajudar essas pessoas, o trabalho social, capacitando essas pessoas para que elas possam arrumar um emprego melhor depois e também levar o evangelho, mas você não poderia, nesse caso, visar o lucro, né? Você está trabalhando com refugiados, são pessoas que não têm recursos, né? Vai ter que ter um investimento por trás. Uma coisa interessante de qualquer negócio, que eu acho que a gente precisa lembrar de novo, voltando para lá, vai depender bastante do nosso alvo. Eu acho que vários tipos de negócios e profissões são bem-vindas em muitos lugares, mas a gente precisa estudar a população que você quer atingir, né? Por exemplo, você vai para a Itália, mas se você quiser alcançar muçulmanos, o café vai ter que ter uma cara diferente do que o café da cara que vai alcançar italianos. Então, assim, vai depender da sua... Tem que ser muito específico, não é só abrir um negócio, né? Tem que ter estratégia, né? Pode falar, Natan, desculpa. Vai ter que ser uma casa de chá, né, em vez de café. Tá. A minha pergunta é justamente sobre isso, né? Eu tenho um ministério, meu ministério voltado também para povos não alcançados, né? Hoje em dia eu trabalho com os quilombolas aqui no Maranhão, e eu sempre fui muito envolvido com povos não alcançados, e eu fiquei muito interessado nessa questão de fazedor de tendas e no BAN, né? Pensando em outros povos não alcançados em outros lugares do mundo. Hoje em dia eu trabalho no audiovisual, eu trabalho com vídeos, né? Eu produzo vídeos de casamento, etc. E não existe um diploma, assim, eu pelo menos não sou formado em cinema, nem nada do tipo, né? E eu ouvi vocês falando também dos fotógrafos, e eu fiquei muito curioso em relação a como funciona isso para alguém que quer ir para um local, talvez na estratégia aí do BAN, né, para abrir um negócio e tal, para alcançar a comunidade, ou até mesmo o fazedor de tendas, como que funcionaria isso para os países, para profissões que eu não tenho, por exemplo, um diploma, como engenheiro, como médico, etc. Essas questões mais assim livres, vamos dizer, essas profissões mais livres, né? Eu não sei se expliquei bem a pergunta, mas eu fiquei curioso em relação a isso. Eu vou deixar o Gabriel falar um pouquinho mais, que eu acho que é a área dele, mas deixa eu falar só uma coisa para qualquer profissão. Qualquer profissional que vai estar trabalhando, e você quer trabalhar como missionário, a sua intenção e o seu foco é missional, você vai buscar organizações que estão trabalhando naquela área. E você vai estudar junto com a melhor estratégia. Então, por exemplo, ela tem lá no norte da África vários tipos de estratégias. Então, você vai buscar agências missionárias que estão trabalhando com banco, que estão trabalhando com fazedor de tendas, e aí dentro disso eles vão estar te orientando. Cada país vai ter uma realidade, é difícil de falar assim, mas cada país você tem um processo. Vou deixar o Gabriel complementar aí, que eu acho que é a área dele. Tá. Eu coloquei lá no YouTube, posso te passar depois aqui também, Natan, uma organização referência em fazedores de tenda é a Tent. Eu conheci quando eu estava na Noruega, eles vieram, meu curso de missões foi na Noruega, né? Um ano lá. E aí é o que a Valesca falou. Primeiro, organizações que já conheçam o local para você ter sido da região. Business as mission e fazedores de tenda são coisas, entre aspas, mas sim, completamente diferentes como prática de negócio. Então, um business as mission, você tem que fazer um plano de negócio. Você precisa ver qual é a necessidade local, como que a sua oferta de produto e serviço responderia a essa demanda local para você atender e responder. Então, é uma região, vou dar um exemplo bem por cima, assim, é uma região onde as pessoas contratam fotógrafos para casamento, ou, esse caso é você montar o seu plano de negócios e abrir o negócio. Cara, isso aqui envolve a abertura de CNPJ no local. Quem tem feito isso saberia dizer melhor do que eu. Então, acho que você procurar pessoas que estejam fazendo isso, a Valesca e eu, a gente tem um contato dessa pessoa, por exemplo, desse fotógrafo no norte da África. Como que foi? Ou fazedor de tenda, quando eu fiz o curso de missões que eu falava que eu não ia ser missionário, era isso. Eu falava assim, não, a National Geographic vai me contratar
eu vou ser enviado para esses locais, tipo Paquistão, Irã e tal, e como jornalista da National, sonho de qualquer um, né, que trabalha com comunicação em locais de vulnerabilidade, como jornalista da National, eu vou estar nesses locais e tal. É uma possibilidade como fazedor de tenda. Você tem um contrato com um veículo que te envia, etc. Mas depende por quanto tempo, porque as missões da National, você não fica morando 5 anos, que é necessário, pelo menos para você aprender a língua, a cultura e se envolver na sociedade. Então, existem esses modelos que, tá, eu só vou de vez em quando, como é que vai ser qual que é o seu também, a sua vocação missional? É morar no lugar ou é só ir, reportar e voltar? Acho que tem todos esses fatores que eu acho que é possível, tá? Vamos voltar para a sua pergunta. Não é porque eu tenho diploma de jornalista, porque eu trabalho há muitos anos com fotógrafos, filmmakers, videomakers que não têm a formação de diploma. Um dos melhores fotógrafos que eu conheço não fez faculdade de fotografia, e a gente, na nossa área, a gente sabe que para executar o trabalho nosso não é preciso, mas na hora de ser enviado, eu conversaria com pessoas que já têm feito isso, com organizações que conhecem pessoas que têm feito isso, mas entender, a partir desse entendimento, que Business as Mission é um plano de negócio seu, que é onde você vai ter que ser uma empresa, e o fazedor de tenda, ele tem um contrato e um trabalho que o sustente para fazer isso. E aí, Valesca e Rodrigo podem me corrigir se eu estiver errado também, como é o meu entendimento dessa área. Sendo na nossa área, eu acho que teriam essas possibilidades. O que nós conhecemos são pessoas que abriram empresas, né, como prestadores de serviço, né? Que é uma carência, falando em África, é uma carência nossa aqui, né, de profissionais bons, dedicados naquela área, né? Então, e exatamente relembrando a questão do foco, se é como missionário, se é missional, se é BAN, então você vai ter que ter um processo de reconhecimento aí junto com estudo, agência, igreja, todo um plano aí para trabalhar. Queria perguntar para o Felipe como é que tá as perguntas lá do YouTube. A gente não respondeu ninguém, coitado. Então, isso que eu ia falar agora. Antes de eu perguntar o que perguntaram aqui, eu queria saber se mais alguém aqui da galera da comunidade tem alguma pergunta em relação ao assunto que a gente falou, ou alguma outra pergunta, aproveitando aí o Gabriel e o Rodrigo e a Valesca. Alguma outra coisa específica, ou do assunto, ou não necessariamente do assunto. Pode falar, que aí depois eu vou ler. Acho que tem 2 perguntas aqui legais para a gente compartilhar. Acho que o Natan quer falar, né? Eu queria só agradecer as respostas e só confirmar se eu entendi corretamente. Então, assim, no caso, alguém que pretende realmente ir para algum local onde tem um povo não alcançado, em que eles talvez não aceitem visto de missionário, né, e for partir para esse caminho, tanto do fazedor de tendas quanto do BAN, teria que, assim, o melhor caminho seria, a priori, buscar uma organização que já trabalhe no local, né, para ver qual a forma de, se for pelo BAN, de fazer um projeto ali, né, traçar toda a estratégia, planejar e tal, o público, o alvo, etc. E se for fazedor de tendas, já ver também como ter essa parte oficial, né, assim, vamos dizer assim, do país, do local, para que eu possa ser um prestador de serviço, para que eu possa fazer o meu trabalho ali. Seria isso, então, né? Só para ver se eu compreendi Exatamente. corretamente. Porque geralmente as organizações elas já têm todo o caminho, elas já têm missionários que já fizeram esse caminho, então vai abrir esse caminho para você. Vou te mostrar o caminho das pedras aí. E até o entendimento, por exemplo. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Amém. Natan, só um exemplo. Nosso prático foi na Índia. A gente ficou 2 meses só. E eu não... O meu visto, tipo, eu não foi indicado pela organização que a gente estava indo, que eu não colocasse que eu era jornalista, porque já ia levantar um red flag, tipo, pô, o que esse jornalista que é brasileiro, que está na Noruega e está vindo para cá, o que ele quer saber aqui? Então, na nossa área de comunicação, às vezes existe até uma certa relutância em receber pessoas que são da área de comunicação, porque você acaba comunicando o que está acontecendo lá dentro. Em países fechados, eles têm controle da mídia total. Então,
por isso que existem, a Valesca e o Rodrigo falaram, existem missões já fazendo isso, eles têm a estratégia de saber como. Pô, se eu for aplicar como jornalista, eu vou ser recusado só por ser jornalista, não preciso nem ter intenção nenhuma. Às vezes visto de turismo, a gente foi com visto de turista, pode dar problema. Então, eu acho que esse seria o caminho mesmo. Você tá correto, eu acho, nesse início de jornada. Cara, é muita coisa, né, que dá pra gente falar sobre isso aí. Eu tô só aqui escutando, só ouvindo vocês, como se estivesse num podcast mesmo, e deixando a coisa rolar. Mas eu queria saber se mais alguém aqui tem pergunta, senão eu vou lá pro YouTube. Alguém tem mais alguma coisa específica em relação a isso aqui? A galera? Não? Tá tudo bem? Tranquilo? Dá um joinha aí para eu saber que tá todo mundo legal. Ó, a pergunta que mandaram aqui, eu acho que, na verdade, mandaram 3 perguntas. 2 eu vou juntar em uma só, que elas são basicamente a mesma pergunta, que é sobre a questão do sustento missionário, que tem sido um grande desafio. Acho que o Petrelli, o Rodrigo comentou um pouquinho sobre isso. Tem sido cada vez mais desafiante levantar sustento. Vocês aqui, dessa vez eu abro até para quem quiser falar, não só para o Rodrigo, para a Valesca, para o Gabriel, mas quem quiser, qual que tem sido assim, alguma estratégia que vocês têm feito de inovação nessa questão do sustento que tem dado certo? Porque vocês comentaram que tem sido um grande desafio, querendo ou não, vocês sempre têm que estar se inovando na comunicação, apesar de que a gente sabe que, cara, Deus é que sustenta no final, né? E a gente adquire ferramentas para nos munir para a gente conseguir fazer uma boa comunicação para levantar mantenedores. Qual tem sido assim, as estratégias que vocês têm utilizado de diferente que tem funcionado, que não é tradicional, que não é que falaram para vocês, tipo assim, ó, façam isso, aí vocês foram para o campo e hoje tem sido completamente diferente nesse sentido? Se tem alguma também, né? Não sei se tem. Ou se é um desafio mesmo e, nossa, isso aí não tem resposta. É cada dia um leão para a gente matar e tentar. A gente pode responder. Eu tenho uma resposta, mas como você abriu para os outros podem falar e a gente fecha, a gente fala. Mas pode falar também. Vai, então, do meu caso, a gente vive hoje, por causa da minha formação e do que eu estudo, eu vejo, não é uma maneira que foi ensinada tal e é diferente, mas que eu vejo é o storytelling. A minha formação missionária, ela é um pouco europeia e americana, Ô, Gabriel, só contextualiza um pouco o que é storytelling para a gente. O que é a arte de contar histórias, né? Então, você contextualiza uma situação e uma história dentro de um todo. Então, você tem um começo, meio e fim, você tem os elementos de uma história. Então, a gente sempre usa o Senhor dos Anéis como um exemplo, né? Você tem uma situação colocada confortável, você tem um chamado para uma missão especial, você tem problemas, você tem um mestre sábio mais velho que vem te ajuda e você passa por isso, quer desistir da missão e completa no final. Então, eu acho que os elementos do storytelling, de roteiro, da jornada do herói. Quem tiver mais interesse sobre storytelling, pesquise Joseph Campbell, A Jornada do Herói. Tem todos esses elementos que muitas vezes eu fiquei incomodado, que parecia uma manipulação de tipo, eu vou manipular para a história. Não, mas eu estou contando a história, eu estou compartilhando. São ferramentas que Deus deu para a gente. A história de Jesus, a gente vê isso. Ele usava dessas ferramentas de parábolas e a Bíblia é um storytelling nesse sentido, né? Então, acho que o contar a história, para a gente que é latino, tem esse efeito. Como eu estava falando, a minha formação missionária de vivência foi muito Europa e Estados Unidos pelas pessoas com quem eu caminhei. Tive chefes americanos, companheiros de trabalho americanos. A escola de missões foi na Noruega. Fiquei quase 3 anos na Itália. Eles têm um modelo de levantamento de recursos diferente do nosso. O nosso é muito à base do relacionamento. Então, o que eu vi é que, pelo relacionamento que já existe, a gente tem acesso às pessoas e conversar. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, é o storytelling.
Então, por exemplo, minha filha está chorando aqui no momento, vocês podem ouvir. Como que isso se encaixa? Do contar uma história, a gente usar os elementos do nosso dia a dia, da nossa vida, para trazer isso. Então, eu estudei isso para levantar recursos para o escritório que a gente estava na Itália, que era contar a história de um paquistanês, a história da jornada dele. Ele estava no Paquistão, ele vivia daquele jeito, porque ele era cristão, a vida dele era de tal forma, ele teve que fugir, ele esperava que quando chegasse na Europa ele fosse recebido de braços abertos, porque é um país, entre aspas, considerado cristão para quem não conhece a Itália, e quando ele chega ele não vê aquilo que ele gostaria, não acontece como ele gostaria. Então, e agora? Qual que é o desafio dele? Se inserir na sociedade. Então, ao compartilhar a história desse único paquistanês, o Salim, que a gente tinha de exemplo, isso trazia para as pessoas a ideia de que, putz, eu entendi por que a missão de vocês está aqui e eu quero participar disso. Então, não é uma manipulação de sentimentos, é uma ferramenta de contar, olha, existe isso acontecendo e é assim que a gente junto pode responder a esse problema, a essa questão, que é um dos elementos da jornada do herói, né? Um desafio a ser superado. E eu acho que contar dessa maneira é uma das ferramentas que eu tenho visto que ajuda no mínimo, criar conexão e empatia, da pessoa caminhar com a gente em oração, perguntar, porque a gente sabe disso. Claro que a gente vive preocupado em como vai pagar o boleto no final do mês, mas o poder da oração e do sustento de uma rede de pessoas, e é por isso que o Cavaleiro que o Rodrigo fala é tão importante, o respaldo de uma igreja, de uma comunidade de fé que caminha com a gente, que sustenta a gente em oração, espiritualmente, é tão importante quanto o sustento financeiro, se não mais importante. E é o que realmente mantém a gente continuando caminhando. Então, mas respondendo qual seria essa estratégia, eu acho que o contar a história com elementos da jornada do herói é uma boa ferramenta para trazer a história da pessoa. De novo, não é manipular, mas para ela entender, ter um entendimento daquilo que a gente está fazendo de uma melhor forma, que ela se relacione com isso, e se conecte com isso. Legal, legal. Cara, isso aí é sensacional que você falou, Gabriel. Inclusive, essa questão do gatilho da história, eu falo bastante sobre isso, tem várias aulas sobre isso aí lá na comunidade, o pessoal aí já pode ter assistido. Eu acho que a Valesca e o Rodrigo, a internet deles caíram, eles já tinham mandado uma mensagem para mim falando, não sei como é a internet aqui, é sempre uma surpresa todo dia, então acho que nesse momento eles já aconteceu alguma coisa que eles caíram. Eu não sei se mais alguém quer falar sobre essa questão de sustento, alguém quer abrir alguma coisa que tem feito aí de diferente, alguma coisa que tem dado muito certo. Eu tenho visto várias pessoas testando coisas novas, isso para mim é bem legal, mas eu não sei se mais alguém tem algo para falar em relação a isso. Aí, os Petrellis voltaram aí. Não sei se eles querem falar sobre isso também, dessa questão do sustento, ou mais alguém aqui, além do que o Gabriel comentou. Eu queria ouvir, né? Preciso aprender também. Olha, Felipe, faz 10 anos que a gente está fora do Brasil. Eu vou te falar que é uma área da vida do missionário, essa questão do levantamento de sustento, bem delicada e bem desafiadora. Eu tenho aprendido muito com você em relação à comunicação, para ajudar em novas estratégias. Mas, assim, quando a gente saiu do Brasil, não existia Facebook. Né? Quando a gente saiu do Brasil, muita coisa... Era o Orkut, né? Acho que nem o Orkut não tinha ainda. Tinha, mas a gente não era tão... Era na carta, né? Então, assim, e-mail, né? No e-mail, depois, aí vem os... Então, assim, as estratégias, elas vão mudando. E é um desafio muito grande para o missionário, como eu já te citei antes, é quase um pedaço do fazedor de tenda, só que voluntário, tentar levantar o sustento com vários tipos de estratégia. Isso tem sido uma demanda cada vez maior. Só que eu acho que o princípio, ele não muda. É manter o contato frequente com o seu mantenedor. Né? De que as estratégias vão mudando, as ferramentas vão mudando, mas o seu contato com os mantenedores, eles precisam te ver, te ouvir de alguma forma.
E você vai ter que descobrir, conforme os anos vão passando, as estratégias vão mudando, se atualizando, como que eu vou me manter conectado a esse povo, para contar história, para poder estar junto, para poder falar o que eu estou passando. Então, eu acho que o princípio é esse, sempre em contato com a sua igreja e com os mantenedores. Isso não dá. Ficou muito tempo sem contato, não está se relacionando, aí fica difícil. Tem um livro... Pode falar, Gabriel. Fechar, Felipe, tem um livro muito bom que eu li sobre isso, chama, a gente usa na MIAF, né, princípios, The God Ask. Eu acho que tem em português, eu não tenho certeza, mas eu li em inglês. É O Convite de Deus, do Steve Sadak. Eu posso jogar lá no YouTube também. E ele tem ele é americano, então tem o estilo de levantamento de recursos americano, que é muito pragmático e funciona na América do Norte, que para o brasileiro a gente lê, a gente tem algum estranhamento com algumas coisas, mas o princípio por trás, ele é muito valioso, que é isso que a Valesca falou, é o relacionamento, essa caminhada junto. Então, eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual que acontece. Algum mantenedor não depositou esse mês. Aí a gente, fala, não fala. E o Steve fala, gente, se você tem um real amor por essa pessoa, uma real caminhada, você pode perguntar não como um tom de cobrança. Isso eu testei uma vez, falei assim, vou testar a teoria do livro, né? E eu liguei para essa pessoa, mandei uma mensagem e falei assim, cara, a gente viu que não caiu esse mês, por favor, não se sinta cobrado. Como você é muito regular, eu fiquei preocupado. Tá tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? E aí aconteceu exatamente o exemplo que o Steve dá no livro, que aconteceu isso com ele. Ele falou assim, putz, a gente não tá muito bem, tem acontecido isso. E a gente pôde ter um cuidado com ele pastoral de caminhada, que no final das contas foi muito mais importante do que ter aquele valor naquele mês ou não, mas da gente se sustentar como parceiro de trabalho. Quando a gente entende que o mantenedor, ele é um parceiro de trabalho, que a gente está junto como parceiro trabalhando na obra, isso se torna como eu ver alguém que está trabalhando do meu lado na mesa do escritório e falo assim, cara, tá tudo bem? Percebi que você não está bem, como é que estão as coisas? O mantenedor, a gente tem essa total liberdade de que só é possível se existe esse relacionamento que a Valesca falou, esse contato constante. Se é alguém que a gente não mantém contato, que só deposita de vez em quando, eu não vou ter essa liberdade, essa intimidade de falar assim, cara, a gente viu que aconteceu isso, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tem uma maneira que a gente possa ajudar? E isso a gente já se viu privilegiado de poder perguntar para um mantenedor, tem uma forma que a gente pode ajudar você? Então, é libertador quando a gente vê esse princípio por trás do relacionamento e da caminhada junto. Como a Valesca falou, as estratégias vão mudar. O approach pode ser, a abordagem pode ser com os elementos da jornada do herói, de contar uma história. Mas, no final das contas, é a caminhada junto. É caminhar junto e é isso que sustenta a gente e o mantenedor na vida. A gente cresce junto, né? Gente, a gente está aqui já 1h30. Eu tenho só uma pergunta para finalizar. Queria perguntar para o Rodrigo e para a Valesca e para o Gabriel também, para responderem essa pergunta, e a gente finaliza. E só respondendo a uma dúvida que colocaram aqui, tem gente perguntando onde conhece sobre organizações que fazem esses trabalhos, tanto de ban quanto de fazedor de tendas. Eu sugeri, botei aqui no chat, a pessoa entrar no site da AMTB, que é amtb.org.br. Lá tem várias organizações transculturais e várias organizações que trabalham com o BAN e com outras formas de modelo assim, missionário. Então, quem quiser pode dar uma olhada lá. E a pergunta final que eu queria deixar para o Gabriel e para os Petreles aí é sobre como a gente conscientiza a nossa igreja a ter essa veia missionária. Não é uma pergunta simples nem fácil, tá? Vocês podem responder de forma superficial, que eu sei que não tem como se aprofundar nesse assunto, mas porque foi uma pergunta que fez e é uma dúvida que as pessoas têm. Como eu consigo mobilizar a minha igreja, a liderança da minha igreja, as pessoas da minha igreja, para eles terem essa conscientização missionária, né? E também essa quebra de preconceito, porque se eu falo para algumas pessoas, para a maioria, talvez das pessoas que eu falo que eu vou abrir um café na Itália,
porque eu quero fazer missões, as pessoas vão rir de mim, porque não faz sentido nenhum na cabeça delas esse conceito de ban. Então, assim, como a gente conscientiza? Como a gente consegue fazer as pessoas falarem, não, faz sentido isso, eu quero investir, eu quero participar, entendi esse modelo, estamos junto com você. Como que você responde essa pergunta aí? Como você falou, né, Felipe? É uma pergunta bem abrangente. Eu me lembro que antes de vir para o campo, eu dei aula no nosso seminário com a matéria Igreja Local e Missões, usando até o livro do pastor Edson Queiroz, que eu acredito que todo mundo deve conhecer aqui, né? E para resumir bastante, Felipe, eu creio assim, que o pastor da igreja, ele é a chave, né? Existe até um livro, né? A Chave para o Problema Missionário, alguns devem conhecer também. Tudo começa com a liderança, né? Se a liderança da igreja não tem a visão, né, com certeza vai ficar muito mais difícil para o missionário. Então, você tem que começar orando muito por sua liderança. Se você tem um chamado missionário, né? E se você percebe que a sua liderança não tem visão, então você tem que orar muito por sua liderança, né? Ou para Deus converter o coração deles, ou trocar a liderança da igreja. Ou então você troca de igreja. Ou busca outra igreja mantenedora, né? Enviadora. Graças a Deus, no nosso caso, né, a gente sempre fez parte de uma igreja que ama missões, que a gente sabe que missões ali é prioridade. Então, nosso caminho, vamos dizer assim, foi um pouco mais fácil nesse sentido, né? Mas nós temos amigos, né, que têm o chamado, vieram para o campo, chegaram aqui, a igreja abandonou, a igreja cortou sustento. Isso é a igreja enviadora, né? Então, é um desafio, não é um trabalho rápido, né? Não é um trabalho simples, e você vai precisar muito depender do Senhor, né, para isso. Primeiro, existe um processo de relacionamento com a liderança e você ser reconhecido para aquela vocação, né? Esse é um passo. O segundo passo é o levantamento de sustento, que na maioria das vezes, na realidade brasileira, não vem de uma igreja só. E esse levantamento leva por volta de 1 ano e meio a 2 anos, né? Você visitando, você buscando, você conversando, apresentando o projeto, orando, né? Nós levamos quase 2 anos nesse processo, na época. Então, tem toda essa caminhada, mas ela vale a pena. Eu queria dizer que não saiam assim, não me abençoaram, eu vou sair, vou fazer o que eu quiser, porque aí você se arrebenta e não vale a pena. A nossa experiência, a gente teve um tempo na Jocum, e eu me lembro que quando a gente voltou da Jocum, a gente começou a compartilhar com a igreja nosso chamado e tal, e aquele processo, né? A gente era bem jovem, nós não éramos ainda nem casados, e hoje eu olho para trás, eu vejo todos os meus amigos, todas as pessoas que foram parte da nossa Jocum, daquele treinamento, da nossa primeira ETED, que resolveram pular esse processo, né? Porque encontraram dificuldades com a igreja, todos eles estão fora do campo hoje, né? Com dificuldades. Então, é um processo. A igreja é a igreja que tem a responsabilidade, né? Não somos nós. A gente tem que entender, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso também, né? Que essa responsabilidade Jesus deixou para a igreja. Então, a igreja precisa nos enviar, né? Eu sei que não é fácil, né? Como eu já falei, a gente talvez teve esse processo facilitado, né? Por estar numa igreja que ama missões. Eu sei que tem muitos amigos que sofrem, né? Mas precisamos depender de Deus nessa questão, sim. Acho que isso é uma das respostas de Deus para a sua vida como missionário também, né? Acho que faz parte desse processo, porque é um processo que você já começa de perseverança mesmo antes de ir. Agora, nós sabemos, você falou da questão da Itália, nós sabemos que como a gente está na África, é mais fácil, né, nós compartilharmos o nosso projeto e as pessoas se sentirem mais tocadas em ajudar, uma vez que existe uma necessidade social muito grande no continente africano, né? Em relação a essa questão da Itália, eu vou deixar para o Gabriel compartilhar a experiência dele, né? Gabriel, fala um pouquinho desse contexto Europa, no levantamento de sustento, como que é isso aí? Como que conscientizar a igreja de que você está indo para a Europa e não pensar que você está indo aí turistar? Vou citar um amigo meu que foi missionário no Haiti há alguns anos.
A gente trabalhou junto na Itália e ele está de volta ali na ilha, está na República Dominicana agora. Ele falou que é mais difícil ser missionário na Europa do que em países de vulnerabilidade. Mais fácil, mais difícil em que sentido? Do trabalho em si, né? As pessoas acham, resumindo, as pessoas em locais assim acham que não precisam de Deus, onde nos locais de vulnerabilidade social as pessoas estão clamando por ajuda, né? Eu acho que o que eu e a Carol, a gente tem uma jornada não muito ortodoxa na nossa caminhada missionária, porque o momento que a gente foi fazer o curso de missões, a gente tinha acabado de sair da igreja por questões internas, e a gente já tinha decidido ir fazer o curso. A gente foi com o nosso próprio sustento que a gente tinha guardado e voltou. Então sempre foi não muito um caminho ortodoxo, que eu não recomendo para ninguém, tá, pessoal? O que a Valesca e o Rodrigo estão dizendo é o que a gente acredita e o que a gente buscou, e hoje a gente tem, porque a gente muito tempo não conseguiu, não teve tempo de ficar no Brasil para ter uma igreja assim, né? Mas é uma igreja que te conheça, que te envie, e todos os diretores de missões vão dizer, e o nosso fala aqui, o ideal seria não existir uma agência missionária, que fossem as igrejas a enviar. O nosso diretor fala isso, que no mundo ideal não existiria a necessidade da agência fazer esse trabalho, porque as igrejas têm um coração missionário, né? Na Itália, o porquê a gente estava trabalhando com cristãos que tinham sido perseguidos e encontram refúgio ali, acabava sendo, entre aspas, um pouco mais fácil de comunicar essa necessidade da nossa presença. Mas a gente conhece missionários que têm um chamado para a Europa, para os europeus, que vai nascer de novo, dos elementos que eu acredito da jornada do herói. Existe uma história na Europa de um evangelho que já não é mais vivo, que já não é mais atuante, e que existe a necessidade de uma... É a ironia da missão histórica, né? A Europa enviou missionários e hoje ela precisa de missionários. E nesse movimento migratório, a gente vê esse movimento migratório como resposta de Deus. O campo missionário tem sido levado para a Europa, e precisam de missionários lá para esse campo missionário que tem se deslocado para a Europa e para o próprio europeu, que, por conta da situação social estável dos últimos séculos, vamos dizer assim, não existe mais essa necessidade de Deus. Então, acho que a partir do momento que você conhece a cultura, você conhece a história do local, é possível compartilhar. E, de novo, não dá para ser só pela necessidade, porque a pessoa vai questionar, tá bom, mas aqui no nosso bairro tem necessidade, né? Então, assim como existe necessidade no nosso bairro, existe necessidade lá. Então, se a pessoa tem esse propósito da Europa, existem necessidades em todos os locais. Então, você fala que você vai abrir um café, porque você conhece italianos que têm se esfriado na fé, você precisa de pessoas ali caminhando junto e discipulando e crescendo na fé juntos. Acho que acaba sendo, no final das contas, claro, o apelo para países de vulnerabilidade social acaba sendo mais fácil de comunicar, mais fácil de entender. Mas se a pessoa faz um bom trabalho de pesquisa, Joshua Project é um excelente site para isso que a gente já citou, né? E outros locais que mostram como é o cristianismo na Europa, uma vez que você entende, eu tive pessoas falando assim, Gabriel, a gente acha incrível vocês estarem na Europa, porque ninguém presta atenção e acha que não precisa, mas a gente sabe o quanto é necessário. Então, essa pesquisa, esse trabalho e essa comunicação acabam sendo essenciais para isso. Gente, eu não tenho nem como agradecer o tempo de todo mundo que entrou aqui. Algumas pessoas já tiveram que sair por causa de compromisso e tal, mas principalmente também pela Valesca e o Rodrigo, que pararam esse tempinho aí, que eu imagino corrido, o Gabriel também que parou esse tempinho, e todo o resto do pessoal que está aqui assistindo. Gente, cara, que conteúdo maravilhoso, que live maravilhosa. Eu vou deixar no ar para quem quiser reassistir, assistir quantas vezes quiser, porque é um conteúdo muito bom mesmo. Eu queria só que a Valesca falasse um pouquinho do trabalho que ela tem feito com as mães,
E depois, se o Gabriel quiser também compartilhar algum trabalho que ele quer divulgar, pode ficar à vontade aí. Uhum. Bom, como a gente tem bastante história para contar, né? E 10 anos rodados aí na África e alguns anos lá no Brasil, de ministério, enquanto o Rodrigo viajava, eu falava, gente, eu queria compartilhar essas coisas que Deus tem me ensinado, o que é ser missionário, o que é família missionária, e comecei a gravar vídeos, e aí abri o canal no YouTube que chama Confissões de uma Mãe Missionária, e aí tem vários temas lá, eu comecei bastante focada na família missionária, no cuidado de filhos, e depois comecei a fazer temas mais abrangentes, que entram aí em várias áreas. Então, segue a gente lá, e a gente está no Instagram também, no Face, e é um canal que a gente compartilha, então, aí, ó, tá aí. E a gente compartilha, então, essas séries, né, essas playlists aí de experiências nossas, tanto como família, como na missão. E queria deixar também, se vocês quiserem, quem quiser que estiver assistindo, que tiver dúvidas, né, o Felipe já deixou o site da como é que fala mesmo? APMT. APMT. Tem aqueles websites, talvez, Felipe, na live lá do YouTube, você pode colocar esses livros, os links que eu deixei, também os nossos contatos. Se as pessoas quiserem... Na descrição do vídeo, todas as fontes, o livro, os seus contatos também estão todos legal. ali. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente com perguntas, minha paixão, a gente trabalha com cuidado de missionário e apoio de missionário. Então, fiquem à vontade para se comunicar com a gente. E acho que o Rodrigo quer deixar uma mensagenzinha para vocês, rapidinho aí, uma coisa que Deus colocou no coração dele, 1 minutinho. Eu preparei uma devocional hoje, isso nesses dias, né, de pandemia, até para... Vai ficar tranquilo, ele vai dar 15 minutos de devocional. Não vou. Mas hoje eu estava pensando sobre essa questão de mantermos o foco, né? Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, né? A partir do momento que ele saiu do barco, o foco dele estava em Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Ele tirou o foco dele de Jesus, foi quando ele começou a afundar, né? E eu sei que nesses momentos de crise que a gente está vivendo, né, todos nós aqui como missionários, a gente sabe, né, o nosso sustento de uma forma ou outra está sendo afetado pelo dólar que sobe, provavelmente igrejas vão começar a ter dificuldades em enviar tudo para nós, vão enviar, né, parcialmente. Então, é muito importante a gente manter o foco. Aonde está o nosso foco? Né? Por que nós estamos no campo? Né? Quem nos chamou? Porque se a gente perder o foco, né, a gente vai começar a afundar. Né? E em momentos de crise como esses, revelam muito bem aonde está o nosso foco. Né? Momentos de dificuldade, momentos de luta, eles nos ajudam a revelar justamente isso. Outro dia eu estava falando sobre essa questão das nossas bases, né? As tempestades revelam quais são as nossas bases, né? Então, se a nossa casa está construída sobre a rocha, né, vai vir tempestade, vai bater, a gente vai continuar firme. Então, meu desejo, né, que os irmãos mantenham foco em Jesus, né, no chamado que Ele deu para cada um de vocês, né? E é lógico que eu estou falando para vocês, falando para mim, né? E dessa forma a gente vai passar essa crise aí, vai passar essa tempestade, essa pandemia aí, a gente vai estar, independente das lutas que a gente atravessar, dos problemas financeiros, a gente vai estar sempre focado no Senhor, glorificando o nome dele. Que qualquer modelo que seja, né? Se a gente estiver focado naquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele vai nos capacitar de alguma forma, né? Então, mantenha o foco aí, gente. Cara, incrível, incrível. Amém, isso mesmo. Gabriel, quer compartilhar alguma coisa, alguma informação, algum site para as pessoas te encontrarem ou alguma palavra final? Eu ainda não tenho um projeto, estou até trabalhando com o Felipe, né? Um projeto pessoal assim, então, mas quem quiser me seguir no Instagram nos últimos tempos tem sido só foto da minha filha, mas... bom, pronto. Tem o link do meu, onde eu escrevo coisas. Tem o meu Facebook, que eu escrevo coisas abertas. Eu acho que são textos que podem inspirar. / Gabriel Loubach, tudo junto com L só. Meu Instagram é a mesma coisa. Meu Medium também tem textos reflexivos sobre comunicação, sobre o que eu falei, né? Sobre trazer o invisível para o visível. Mas eu acho que é onde a gente tem mais feito alguma coisa que pode
acrescentar, para quem está ouvindo, é o Comunicando Cristo, que é a agência de comunicação missionária, que o Felipe a gente faz parte junto, servindo organizações missionárias, igrejas e missionários. Então, a gente já trabalhou com a Além, com a MEAP, Asas de Socorro, a gente é parceiro da MTB, teve no Vocari, e acho que ele tem bastante conteúdo, tem dicas de comunicação muito práticas, mas muito conceituais também de que todo missionário, todo cristão é um comunicador da mensagem, né, e do evangelho. Não só de pregar a palavra em si, mas de comunicar o reino, de trazer o reino por meio da maneira que a gente se comunica, né? Existem diversos salmos que falam, contem as pedras do muro ao redor de Sião, vamos contar para as próximas gerações o que Deus tem feito. Eu acho que é isso que é a grande beleza para mim, como comunicador, jornalista, fazer parte do reino. Então, se você quiser saber mais do que eu escrevo, a maioria das coisas estão no meu Facebook, facebook.com/Gabriel Loubach, tudo junto com ele só. O meu Medium é o medium.com/, o mesmo perfil. E podem entrar em contato, mandar mensagem, e-mail, também estou à disposição para o que quiserem conversar, perguntar e criticar. Gente, todos os links estão aqui embaixo, dos Petreles, do Gabriel, que também a Valesca colocou nos slides, estão todos aqui embaixo. Gente, foi um prazer incrível, é sério, muito mais. A gente, às vezes, não imagina o impacto que isso gera na vida de pessoas, daqui a anos e anos e anos. Acho que você vai ter que dividir em 2 essa live, né? Parte 1 então, e parte 2. Quase 2 horas já, mas parte 1 e parte 2. Mas eu tô deixando, vai ficar no YouTube as 2 horas. Quem quiser assistir, assiste, vai ser muito bom. Gente, isso aqui ecoa, né? É impressionante, né? Daqui a alguns anos a gente vai ver frutos de uma simples live que a gente fez, que Deus pode usar e transformar a vida de pessoas. Eu agradeço demais a vida de vocês que estão aqui. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, Valesca. Realmente Deus abençoe vocês, guie vocês. Gabriel também esteja sobre vocês. E eu queria aproveitar esse final de live e fazer algo um pouco diferente. Eu queria orar pela vida de vocês e eu queria orar pela vida daqueles que estão assistindo e ainda vão assistir. E finalizar a live desse jeito, que acho que é a melhor coisa, né? A gente orar, colocar diante de Deus no nosso coração. Beleza? Vou orar aqui por vocês. Vai ser uma honra, de verdade, orar pela vida de vocês aqui, gente. Pai, eu quero orar ao Senhor e colocar o nosso coração diante do Senhor, Deus. Para a gente que está aqui no Zoom, para aqueles que ainda vão assistir essa live, para aqueles que estavam assistindo e saíram, e principalmente também orar pela vida da família Petrelli e do Gabriel, que separaram esse tempo com a gente, para compartilhar um pouquinho do que eles têm feito. Deus, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é o Deus da nossa história, o Senhor é o Deus da história, e nós estamos vivendo um momento que está marcando o nosso tempo e o nosso ano, mas Deus, nós sabemos que nós confiamos no Senhor, e a nossa esperança está no Senhor. Então, que o nosso coração se alinhe ao seu, que o nosso coração se alinhe àquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Nós sabemos que nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos ou que a nossa mente diz que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. É só a palavra diz que nós somos filhos, e por sermos filhos, nós somos herdeiros de tudo aquilo que o Senhor conquistou para a gente, daquilo que o seu Filho conquistou para a gente na cruz. E independente do que a gente passa, independente do que a gente vai passar, independente do que a Valesca e o Rodrigo têm passado, o Gabriel tem passado, e todos aqueles que estão aqui conosco têm passado, o Senhor continua sendo nosso Pai, e nós somos seus filhos. E eu quero orar por aqueles que estão passando por esse momento de dificuldade, que o coração deles se volte para o Senhor, os olhos deles se voltem para o Senhor. E assim como o Rodrigo falou, que a gente seja o Pedro que olhou, continuou olhando para o Senhor, não o Pedro que afundou. O Pedro continuou olhando para o Senhor, sabendo que no Senhor tem esperança, no Senhor é que conduz a nossa história. Também para aqueles que estão vendo essa live, que ainda estão passando por esse momento de dificuldade, de não saber o que fazer, o que trilhar. Deus, que o Senhor direcione a eles, que o Senhor fale a eles, Deus, porque a missão é sua, e o Senhor é o mais interessado em cumprir a missão, mas nós estamos aqui nos colocando à disposição para viver as maravilhas que o Senhor tem feito na sua missão. Nós queremos participar disso, Deus.
Então, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor cuide de cada um que está aqui, de cada missionário, que o Senhor cuide do Rodrigo, da Valesca, dos filhos dele, que o Senhor cuide do Gabriel e da família dele, que está se preparando para esse novo tempo. Deus, que o Senhor conduza a história deles. Pai, nós sabemos que, independente do que a gente viva e passa, o Senhor continua sendo aquele que nos basta. Não há nada além disso. Se nós temos o Senhor é suficiente para ser tudo que a gente precisa, Deus. E obrigado, Deus. Que o Senhor possa trazer essa alegria para o nosso coração e a gente ser esse rio de alegria na vida de outras pessoas que nesse momento estão tão sem esperança. Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, amém, obrigado mesmo pela vida de vocês. Pode falar, Rodrigo. Nós vamos ter que correr aqui, porque a gente vai participar de uma outra live com a nossa igreja aqui. Em 3 minutos. Tá certo. Eu vou finalizar aqui. Foto aí, Felipe. O pessoal está pedindo tirar uma foto. Vamos. Calma aí. Vou dar 3, 2, 1 e todo mundo ri, tá? 3, 2, 1, todo mundo sorrindo aí. Prontinho, tirada a foto. Gente, obrigado. Vai lá. Rodrigo, Valesca. Gente, eu vou finalizar aqui. Tchau, pessoal. Beijo prazer a todos. Deus abençoe. Todo mundo. Vamos manter o contato aí. Tchau. Tchau, gente.